Oi, gente, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre o capítulo 15 do Zanelli, que a gente vai tratar na aula de hoje e na aula de quarta-feira, tá? Então, ele fala um pouco desde o desenvolvimento da área de POT até assuntos mais atuais, por exemplo, como competências emergentes, o que seria exigido mais na atualidade desse psicólogo organizacional. Então, o nome do capítulo, Campo Profissional do Psicólogo em Organizações e no Trabalho. Então, é importante, ao examinarmos, ou a gente começar a ler o capítulo, ele começa a falar da importância das organizações da nossa vida, né? Então, é muito importante que a gente tenha clareza o quanto o funcionamento das organizações afeta a nossa vida, né? O quanto, ao longo da nossa vida, a gente interage com organizações. Então, desde o nosso nascimento lá na nossa maternidade, né? Quando a gente nasce, ou mesmo vai ter um bebê, por exemplo, né, ao longo do nosso desenvolvimento, tendo contato com escolas, né, lá mais na frente na universidade, e depois quando a gente entra no ambiente de trabalho. Então, aqui exemplos de organizações das quais a gente entra em contato ao longo da nossa vida, universidade, escolas, grupos que a gente faz parte. Então, diante disso, é importante a gente pensar o quanto a nossa vida, a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar, ele é afetado pelo bom ou mau funcionamento das organizações. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, no auge da pandemia aqui no estado, o desespero do mau funcionamento, da falta de organização de determinados hospitais, por exemplo. Então, ocasionou o desespero dos pacientes em função de atendimento. Então, aqui, o resultado do quanto impacta na saúde, no bem-estar, na vida das pessoas, o mau funcionamento de uma organização, aqui dentro do nosso estado, nesse exemplo. O outro, que vocês devem estar acompanhando nos noticiários, que foi o apagão que teve lá no estado do Amapá, né, na maioria das cidades do estado. Então, eles ficaram 3 dias no apagão, onde ninguém tinha muita informação. E exatamente o mau funcionamento de uma organização, mais uma vez, ocasionando tanto prejuízo, tanto sofrimento para tantas pessoas. Então, aqui alguns exemplos bem práticos do nosso cotidiano e bem atuais que mostram a importância e o impacto do mau funcionamento de organizações na nossa vida. O funcionamento das organizações depende do trabalho humano, que por sua vez tem sido também mais dependente das organizações, à medida que crescem a complexidade das tarefas e a necessidade de recursos, que só encontramos em nível organizacional. Entre outros fatores, o motivo que leva o trabalho a ser tão central em nossas vidas. É a partir do trabalho e da forma como o organizamos que conseguimos atender às nossas necessidades e às demandas sociais. O trabalho possibilita também que cada indivíduo assuma um papel e uma identidade dentro de um grupo, por exemplo. E é justamente o impacto da falta desse trabalho, por exemplo, né, que impacta tanto a vida das pessoas. Então, aqui exemplos, mais uma vez, atuais. Em função da pandemia, muita gente perdeu o emprego, muita gente teve que recorrer ao auxílio emergencial. E aqui a gente tem exemplos de fotos de situações vivenciadas pela população brasileira em função da pandemia. Então, é algo que, de fato, afeta fortemente a vida de um indivíduo e da sua família, da própria sociedade. Então, é justamente pelo impacto do trabalho, do não trabalho na vida das pessoas, que se justifica o papel do psicólogo organizacional dentro, né, desse mundo do trabalho e das organizações. Então, qual é a missão do psicólogo? Explorar, analisar, compreender como interagem as múltiplas dimensões que caracterizam a vida das pessoas, dos grupos e das organizações, em um mundo crescentemente complexo, construindo a partir daí estratégias e procedimentos que possam promover, preservar e restabelecer a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas, sem abrir mão da produtividade, da qual depende o atendimento das necessidades dos indivíduos e dos grupos sociais. Agora a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento e a constituição histórica do campo da psicologia organizacional e do trabalho, para a gente entender como ela foi sendo desenvolvida. Então, aqui a gente tem alguns fenômenos, né, e limites que acabam definindo o escopo da psicologia organizacional e do trabalho. Então, diante das demandas sociais advindas das organizações e os desafios que cercam o mundo do trabalho, então é uma das possibilidades
de reconhecer a importância desse profissional dentro das organizações, em função do avanço do conhecimento científico da psicologia, e é resultado das interações que são construídas com outros domínios científicos e campos profissionais, para entender como indivíduos, grupos e coletivos, chamados organizações, se estruturam. Então, aqui, o surgimento, a origem da POT, pode se remontar, né? Tem várias perspectivas de análise com relação a quando surgiu a psicologia organizacional e do trabalho. Então, aqui tem no cenário internacional. A origem da POT remete à criação do Laboratório para o Estudo da Fadiga em Modena em 1899. Desenvolvimento da psicologia ainda, né, uma outra possibilidade, porque você não tem um marco muito restrito com relação a quando foi criada a psicologia organizacional do trabalho. Então, aqui, com esse profissional, né, Hugo Musterberg, então aqui a gente tinha uma perspectiva de psicologia industrial mais ligada à eficiência, melhor homem, melhor trabalho, melhor efeito, era esse o propósito. E aqui com Elton Mayo, com a teoria das relações humanas. Então, demonstrou a importância de considerar os fatores sociais implicados em uma situação de trabalho. Então, aqui são alguns marcos que vão direcionar ali sobre a criação da psicologia organizacional e do trabalho. Então, no âmbito internacional, o artigo faz um recorte de 4 períodos que poderiam, né, mostrar o desenvolvimento da área no mundo. Então, aqui, o primeiro período de constituição histórica da POT até 1945. Então, qual era o contexto? Né? Da colonização à Segunda Guerra, maior demanda por educação, racionalização, operacionalização dos conhecimentos da psicologia na resolução de problemas. A gente tem como oportunidade aí, diante desse desafio, o desenvolvimento da psicotécnica, com a utilização de testes psicológicos como ferramenta para a seleção de pessoas. Então, aqui uma perspectiva mais de engenharia, que é aqui o período que surge a administração científica, né, com a lei dos tempos e movimentos. Né? Então, aqui uma perspectiva bem de engenheiro do Taylor, né, nessa perspectiva das organizações. Então, aqui o que a gente tem como resposta a esses desafios? Né? O desenvolvimento da psicologia industrial. Então, aqui, em função do próprio caráter e da necessidade de trabalhar a psicologia dentro das indústrias para atender a necessidade das indústrias, era denominada psicologia industrial. Houve aí o desenvolvimento da psicometria, com foco em processos seletivos, foco em pequenos grupos de análise e intervenção e métodos de treinamento, já que a perspectiva da administração científica era quanto mais treinar, mais repetir um movimento com mais rapidez e menos possibilidade de erro, esse seria executado. Então, por isso a ênfase no treinamento. O segundo período, até a década de 1960, então a gente tem aqui uma perspectiva, um contexto de pós-guerra, com acelerado crescimento econômico, né, um foco agora no estado de bem-estar social, em função, claro, do período do pós-guerra, depois de muito sofrimento, né, muita destruição. Consolidação da psicologia organizacional do trabalho, não mais psicologia industrial, então a gente já tem uma perspectiva mais ampla. Legitimada a atuação dos psicólogos no contexto organizacional, não mais para atender única e exclusivamente às indústrias. Né? Então, aqui a gente começa a desenvolver uma identidade profissional. Então, aqui, enquanto atuações, a gente tem um processo seletivo permanente como atividade central. Mas aqui a gente já começa a ter uma ampliação do nosso leque, né, de atividades, aprendizagem, aquisição de habilidades, métodos de ensino. Então, aqui um trabalho mais voltado para treinamento gerencial, de motivação, né, uma perspectiva mais diferente, e aqui já pensando no bem-estar e da motivação dos trabalhadores. O terceiro período, fim da década de 1960, o que a gente tem? Qual é o contexto? Transição para uma sociedade pós-industrial e tensões no mundo do trabalho. Né? Aqui os testes psicológicos começam a ser criticados, já que é colocado em xeque de que eles trabalham somente para o detentor do capital, para o empregador. Né? Então, por isso, o desafio de ir além do âmbito individual de análise, né? Ter uma perspectiva mais global, mais institucional.
Então, aqui começam a ter trabalhos emergentes, lidam com desenvolvimento, resolução de conflitos e desenho de trabalho, e cresce o debate sobre questões éticas, já que está sendo colocado em prova aqui a atuação do psicólogo como sendo único e exclusivamente a favor do capitalismo, do capital, né, e não a favor do trabalhador. Então, é diante desse desafio, desses questionamentos, que a atuação do psicólogo organizacional do trabalho se amplia. Então, agora, estabelecendo interface com outros domínios, revela a falta de integração teórica, programas voltados agora à qualidade de vida do trabalho, né? Modelos de gestão agora são substituídos, então, com compromisso maior, envolvimento maior com o trabalhador. Então, aqui a gente começa já a ter essa visão mais ampliada, mais subjetiva, mais ligada ao trabalhador. E aqui o quarto período, né, que até é descrito como até a atualidade, a partir da década de 1990. Então, qual é o contexto que a gente tem? Globalização e crise. Com avanços da globalização e da tecnologia de informação, contexto do neoliberalismo, crise dos países capitalistas centrais e crescimento dos BRICS. Então, qual é a oportunidade diante desse contexto? Maior atenção às questões de saúde do trabalho. E aqui a gente tem uma perspectiva mais ampla de fatores mais subjetivos ligados à sobrecarga e assuntos agora novos, recentes, né? Também muito atuais, estresse, conflito trabalho-família e agora assuntos de aposentadoria. Então aqui a gente tem mais uma vez uma ampliação da atuação do psicólogo organizacional e do trabalho. E aí, diante disso, a gente avança de concepções tradicionais mais ligadas ao estilo de liderança, racionalização e hierarquização, agora falando sobre gestão do conhecimento, ética empresarial, organizações virtuais, tempo ocioso. Então, são outros assuntos que começam a ser debatidos e trabalhados pelo psicólogo organizacional e do trabalho. Então, aqui falando um pouco mais sobre o contexto brasileiro, né, de desenvolvimento da psicologia organizacional e do trabalho. Então, a gente tem qual é o contexto aqui de desenvolvimento dessa área. Economia essencialmente escravocrata, né, no século XIX. A intensa imigração para regiões sul e sudeste, né, e o modelo e os pressupostos de condução dos processos laborais continuavam assentados ainda na desconfiança e na marcada hierarquia de controle e na exploração das relações de trabalho, o que era questionado em função de ser muito parecido ainda com o controle escravocrata. Então, aqui, a psicologia aplicada ao trabalho surgiu no cenário brasileiro nessa época com uma tentativa de racionalização e a procura de um caráter científico inovador no controle dos processos produtivos. Então, a gente tem aqui o início vagaroso da industrialização e dos sindicatos, difusão dos testes psicométricos e do treinamento, desenvolvimento e educação, fim da ditadura e críticas à atuação do psicólogo de pote. Mais uma vez aqui, ele é visto com maus olhos em função de trabalhar para as organizações, né, para os industriais. E aqui a gente tem uma estruturação em 3 fases da psicologia organizacional e do trabalho. Então, a gente tem aqui a primeira fase, psicologia industrial, a partir dos anos 1930. Aqui a gente tinha um foco muito na psicotécnica e na seleção e colocação de pessoal para trabalhar nas indústrias. Então, aqui a psicotécnica é acolhida como instrumental para a viabilização das propostas tayloristas, né, para a seleção desses profissionais mais aptos para trabalhar, né, nas atividades que eram demandadas. E aqui o exame psicotécnico começa a ser utilizado para selecionar os empregados para trabalhar nas ferroviárias, por exemplo. A segunda etapa é denominada de psicologia organizacional. Então, a gente tem uma ênfase na produtividade das empresas, ampliando o foco de atuação para trabalho com grupos. Então, essa fase nasce com a intensificação do processo de industrialização no Brasil. Ele é acompanhado da consolidação das leis trabalhistas. E aqui começa a ter uma preocupação maior com a formação profissional e não mais somente com a seleção desses profissionais. Então, aqui a gente fala mais em treinamento, desenvolvimento e avaliação de desempenho. E aqui, mais uma vez, a atuação do psicólogo é colocada em xeque em função do seu questionado, né, e era dito, criticado, como em função do seu descomprometimento com as demandas sociais. E a terceira fase, psicologia do trabalho,
maior ampliação do foco, com ênfase nas questões de saúde, preocupação para além das organizações. Então, aqui a gente tem uma ampliação do foco, não mais individualistas, mas que trabalham com grupos, pensam na organização, então, nas suas diferentes etapas e subníveis. Então, aqui eu trabalho com questões voltadas à gestão de pessoas, saúde e melhoria do desempenho organizacional. Então, eu tenho uma amplitude maior da minha atuação. E aqui, a gente vai parar por aqui agora, mas é só para vocês entenderem como a psicologia organizacional ela foi sendo construída, né? Então, a gente vê lá como surgiu a necessidade da psicologia organizacional. Então, em função da importância que ela tem, da importância que o trabalho tem na nossa vida, né? E o quanto ele é gerador de sofrimento em função, por exemplo, de desemprego ou condições inadequadas de trabalho. Então, em função de tudo isso, do impacto que o trabalho tem na vida das pessoas, que a psicologia organizacional do trabalho foi sendo desenvolvida. Então, a gente viu ali que era uma perspectiva muito voltada para o capitalismo, para a indústria, né? Mas ao longo, com o passar do tempo, em função da própria subjetividade desse trabalho, desse contexto de trabalho, o quanto vários fatores estão envolvidos ali, né? E quanto essas condições de trabalho inadequadas, por exemplo, no tempo da industrialização, lá da administração científica, foram impactando, né? Que aí o movimentos sociais, para reivindicar melhores condições de trabalho, e aí com isso a própria atuação do psicólogo, que antes era colocada em jogo em função de ser muito próxima do capital, né, do empregador, agora está mais voltada para a saúde, qualidade de vida e bem-estar desse trabalhador. Então, à medida que o tempo vai passando e esse contexto de atuação todo vai se tornando cada vez mais complexo e dinâmico, que as atuações dos psicólogos organizacionais vão se modificando e novas competências vão sendo aprimoradas, desenvolvidas e requeridas. Então, isso tudo a gente vai conversar na próxima aula. Então, a gente se vê na próxima aula.